Pois é, salve a todos aí, né? Eu quero me reportar hoje a uma relação que Aristóteles faz da vida boa, do estar bem, de conseguir, né, todos os seus objetivos para que o homem possa se sentir uma pessoa, um ente, né, digamos, na sua completude. E isso fica claro quando Aristóteles propõe, evidentemente, que o homem se completa definitivamente nas cidades, nas polis e tal, enfim, nas comunidades, né? Onde ele convive e vive, né, naturalmente com outros seres. Né? Agora, uma coisa é preciso ser esclarecida. Quando ele fala da situação em que o homem só se completa quando ele está em relação com outros, e isso aí precisa ser um pouco analisada mais profundamente, né? Que me aceite, né? A minha linguagem, né? O grande Aristóteles. Né? Porque evidentemente que o homem nacionalmente, evidentemente o animal gregário, né? Só que esse gregário, ele implica numa relação em conjunto, né? E aí é que se confronta as grandes ansiedades, né, os grandes problemas da humanidade. Porque por mais que ele se sinta agregado, socializado, socializável, ele precisa de se ater também aos seus interesses comuns e próprios. Né? E evidentemente que ele, diante dessas concepções de que eu preciso me ater ao meu eu, ao que eu necessito, ao que eu anseio, cria um certo dilema entre essa comunidade em que eu vivo. Né? E por que isso? Porque, evidentemente, cada cidadão, mesmo que o mais socializável possível, o mais gregário possível, ele tem os seus anseios próprios. E isso vai criar um profundo confronto, né? Entre essas pessoas, entre a comunidade, entre a aldeia em que ele vive, né? Em que ele reside, evidentemente. E isso o Aristóteles não propõe. Ele propõe que o homem, para ser completo, para ser definitivo, ele precisa conviver em comunidade. Até aí, né, tá tudo certo. Mas o que ocorre é exatamente essas questões que estamos levantando com você aqui para a gente pensar sobre isso. Né? Porque cada cidadão, cada ente, tem lá o seu sentimento próprio. E isso vai criar exatamente o conflito, sem o qual necessariamente a comunidade não convive. É outra questão, inclusive, né? Mantida, né, e discutida, né, pelo Hobbes, né, em que ele diz que todo homem, né, é a dificuldade do outro homem, ou seja, um guerreando contra o outro sempre, porque cada um precisa propor e defender aquilo que ele tem como seu. E aí é que é a grande problemática da questão, porque esse meu e o teu precisa ser definitivamente colocado. Né? E definitivamente colocado como? Porque há aí ambições, há aí pessoas que se anseiam e querem, né, determinadas questões que lhes são próprias que precisam ser resolvidas. E se eu as concebo de forma coletiva, eu não tenho como me posicionar. Está dando para acompanhar a questão? Porque o que queremos analisar, né, analiticamente, digamos, olha aí, ó, analisar analiticamente, né, é que o cidadão em si, é evidente que se ele se propor a conviver fora da sua comunidade, existem aí duas questões. Né? A primeira, ou ele se exime de tudo e fica literalmente fora do contexto, né? Ou ele passará
a aceitar, né, profundamente aquilo que lhes são ditado, correto? Para que ele seja aceito, para que ele seja tido como um cidadão comum dentro daquela comunidade. Mas aí, exatamente, voltamos ao assunto primordial da nossa questão, que é como o homem, então, deve conviver nessa comunidade. Que apesar dele comungar com todos, mas ele precisa de responder, ele precisa de defender o seu eu, os seus interesses próprios, o seu modelo de proposição para a vida que ele quer determinar para si e para os seus entes queridos, evidentemente. Então, aí a gente chega ao seguinte ponto, é que realmente não há como se conviver sem o conflito. Conflito esses que são naturais e que precisam ser tidos como naturais. Apesar de se conviver em conjunto, os conflitos são imanentes, né, da sociedade, principalmente da sociedade atual. Um outro ponto, inclusive, que é interessante, e aí eu me atenho muito sobre isso, porque a minha linha de trabalho é uma linha, né, ético-moral e tal, e que aí é o grande problema, quando se abate a questão moral sobre essa dependência do que eu preciso ter como meu, ter como não o seu, em que você deverá ter o seu e eu deverei ter o meu, né? Aí se abate toda uma percepção de posicionamentos que precisam ser muito vagarosamente discutidas e tidas não como verdadeiras, essa ou aquela concepção. Não? E isso deixa claro que para convivermos em conjunto, para convivermos mutuamente em uma comunidade, precisamos sim estar junto, mas não necessariamente tão junto ao ponto de que eu tenha que ser igual a você, eu tenha que defender os seus pontos de vista, eu tenha que aceitar tudo como uma mutabilidade, sem resquícios de qualquer indignação, de qualquer desconforto, quando isso se torna impossível. Então, ou nós nos habituamos a conviver com os conflitos e aceitar de que somos literalmente diferentes um dos outros, e não cabe aqui, né, que essa diferença ela não é em termos de significativa humana, em termos de significância de que o ser humano compartilha de mesmas posições, não é isso. É de que nós necessariamente somos iguais em termos de humanos, mas necessariamente diferente em todo o restante da nossa concepção enquanto ser existente, porque comungamos cada um de um modo de ideias, de um modo de pensar, de um modo de falar, de um modo de sentir as coisas intimamente. Não é isso? Então, olha só, ou nós nos habituamos a viver em conflitos, literalmente, mas conflitos que precisam ser gerenciados. E aí entra toda uma questão de Estado, toda uma questão de gerência, né, das leis, né, dos paradigmas atuais, etc, etc. Está dando mais ou menos para acompanhar, meu amigo? Não estou querendo dizer com isso que o cidadão não se proponha a viver em paz, não é isso. Mas é uma paz que ela é conflituosa, é uma paz que necessariamente envolve em você uma série de razões para estar literalmente, contemporaneamente, sempre atento a esses altos e baixos que poderão advir a você, mas que deverão ser tidos como, quer dizer, sequências, intempéries naturais do seu dia a dia. Pensa nisso aí. Um abraço a todos, dá o like aí. Valeu!